TV Artilheiro. Roger, queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo de hoje e também, principalmente, sobre aquele detalhe do segundo gol, a entrada de Ronaldo, de Saldanha, e que a equipe acabou não recuando pelo fato do Ronaldo, mas acabou recebendo mais pressão ainda do Ceará, porque era quase final do jogo, e acabou tomando o gol de empate. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse resultado de hoje. O resultado, considerar que foi um jogo fora, é sempre importante levar pontos, mas pela circunstância da partida, obviamente que a gente gostaria de ter levado os 3 pontos, que nos daria um pulo e um salto na tabela bem importante. Depois do nosso gol, essa ideia foi a gente fortalecer um pouco o meio, porque justamente o Ceará ia vir para cima naturalmente, empurrado pela necessidade do resultado, pela sua torcida. A partir desse momento a gente começar a contra-atacar e não mais fazer o jogo que a gente vinha fazendo. E numa dessas lançadas à área, a gente teve ali uma desatenção, a bola ficou viva, e o adversário conseguiu o gol de empate. Frustra pela necessidade e o desejo dos 3 pontos. Agora eu tenho que elogiar a minha equipe porque atuou bem na parte do primeiro tempo, quando a gente fez o nosso gol, e depois o segundo tempo inteiro, com exceção desse lance no final da partida. Esse lance, Roger, que eu queria falar é dessa desatenção que o seu time tomou, Eu queria que você falasse o que é que realmente aconteceu, se houve um apagão, o que é que você acha que aconteceu para que o seu time tomasse um gol faltando 2 minutos para acabar o jogo? Primeiro, o ímpeto do adversário em começar a lançar bolas à área, e talvez a gente não tenha encurtado devidamente para evitar esses cruzamentos. E depois, dentro da área, a gente estava com superioridade numérica, houve ali no lance uma dúvida entre o Lucas e o Arthur Kaique para retirar a bola. Ela ficou viva perto da área, houve novamente um outro cruzamento, a bola ficou viva de novo, e houve a finalização. Essa jogada muito mais ao acaso do que construção, e que a gente poderia ter muito bem afastado o perigo faltando 2 minutos, mas faz parte do jogo. Não foi um erro conceitual, estratégico, tático, foi um erro motivado pela pressão do adversário no final da partida. Roger, queria que você falasse um pouquinho sobre o volante Flávio. É um jogador que tem figurinha no seu time titular, é um jogador que a gente percebe que você gosta bastante. A torcida pega um pouco no pé, porque acha que ele e Gregory não podem jogar juntos, mas ele está sempre no seu time e vem rendendo muito. É um jogador que vem se destacando esse ano. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador. Então, eu acho que eu falar do Flávio é a mesma coisa que eu falar do Gregory. Os torcedores às vezes têm preferência por determinado jogador mais do que outros. E o Flávio vem atuando em alto nível, todos os jogos, sem exceção, com um nível de jogo bem acima da média, até digamos assim. E o casamento das características dos dois permite que eu tenha 4 jogadores leves à frente. Uma equipe precisa de equilíbrio. Se eu não posso ter 4, 5 jogadores à frente da linha da bola, 6, e eu tenho 2 laterais que passam muito em amplitude, então eu tenho 2 laterais, 4 jogadores leves à frente, alguém precisa correr e marcar, e nessa questão o Flávio marca e joga. Roger, com relação ao sistema tático, muito foi falado que você no jogo pela Copa Sul-Americana colocou o 4-3-3 e se deu muito bem. Hoje você deixou ali o Gilberto muito isolado, mesmo assim conseguiu fazer os 2 gols, porque no segundo tempo teve uma ajuda e jogou melhor o Bahia. Como foi na tua cabeça esse sistema tático? Então, deixa eu te corrigir só, na verdade eu não joguei 4-3-3, eu joguei exatamente quando nós entramos hoje. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo, porém eu entrei com o Cleison de um lado, com o Elber por dentro, com o Gilberto e com o Rossi, e 2 volantes atrás e deixando o Elber flutuar. Foi a mesma forma que nós entramos jogando hoje, que num primeiro tempo, como o Ceará fecha muito o lado da bola, e a gente estava flutuando pouco por dentro, jogando muito na amplitude dos nossos pontas. Isso impediu que a gente conseguisse ter um jogo um pouco mais organizado. A partir do intervalo, quando eu consegui fazer com que as informações chegassem para dentro do nosso campo, que a flutuação do Cleison e a flutuação do Rossi com as amplitudes dos nossos laterais, a gente teve um pouco mais de controle do jogo dentro do campo adversário, e foi onde a gente conseguiu o nosso gol. Então não alterei em nenhum momento, eu alterei para o jogo da Sul-Americana, que nós vencemos 3-0 com 2 jogadores à frente, com o Elber e o Gilberto, o Elber atuando como meio atacante. E hoje foi a mesma coisa. As alternativas da partida depois
que eu abri um tripé no 4-3-3 quando a gente fez o nosso segundo gol, porque também no banco eu não tinha nenhuma outra alternativa de velocidade. Talvez se eu tivesse, eu teria colocado mais um jogador rápido para a gente contra-atacar também. Roger, eu queria saber sobre o Saldanha, né? Um jogador que entrou com muita personalidade, muita vontade. Dava a impressão até que poderia sair um gol dele de contra-ataque ali, teve umas 2 oportunidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador também. O Saldanha é um jogador que o clube espera muito dele. É um jovem, tem jogado o Campeonato Baiano com o Sub-23, com o time do Dado. E hoje, na liberação do Fernando, em função do nascimento do seu filho, o Saldanha foi convocado e mostrou uma personalidade ímpar até, né, para um menino jovem que está recebendo a primeira oportunidade no profissional. Entrou com segurança, fez o que ele treina, né, que é fazer bom pivô, que é disputa de bola aérea, um centroavante canhoto, que é difícil de marcar, né, teve uma ou 2 jogadas com arrasto, né, que parou quase dentro do gol, teve uma bola que ele enfiou pro Arthur, que poderia ter saído do nosso terceiro gol. Acho que ele entrou bem. Entrou bem, mas é um menino que a gente precisa ter cuidado, paciência para que ele se desenvolva, mas eu não tenho dúvidas que a gente tem um grande centroavante, né, que vai amadurecer para nos ajudar. O corredor do lado direito do Bahia hoje é João Pedro e Rossi. Teve uma hora que eu não sei se eu percebi bem, mas você talvez pediu para o Rossi inverter com o Elber, acho que no primeiro tempo mais ou menos, e o Rossi estava voltando muito para cobrir um pouco que o João Pedro também avança. Existe alguma preocupação com esse lado em termos de fechar? O Rossi volta muito, o João Pedro também vai, isso é conversado ou isso acaba atrapalhando de alguma forma porque o adversário também cresce mais para esse lado? Não, a gente estrutura o time, né, justamente para que haja essa troca de profundidade, para que o Rossi não tenha que a todo momento ir na linha de fundo. Mas é preciso ter essa atuação, esse serviço ser muito bem feito, né, para que a gente troque a profundidade do ponta para a profundidade do lateral. Ele passa a atuar pela profundidade marcando o lateral e o Rossi acaba fechando o meio. Esse ajuste em função do Rossi estar chegando assim como o Cleison, né, em alguns momentos não funcionou bem. Funcionou bem na sua totalidade no jogo contra o Nacional pela Sul-Americana, né, e hoje como modelo de jogo do Anderson, ele trancou o Xavier, né, e abrindo linha de 3 com os outros 2 zagueiros, liberou o Pacheco para amplitude. Isso gerou alguma dúvida, né, tanto que no intervalo para o segundo tempo eu voltei com o Rossi trocado de lado, né, para que além do cartão amarelo que ele tinha tomado numa dessas descidas para o campo defensivo, né, a gente pudesse experimentar esse sincronismo entre João e o Cleison, não mais com o Rossi, para ver se melhorava, e melhorou. TV Artilheiro.